Fala galera, tudo bem? Meu nome é Evandro, vamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona a parte de processo de visto, quais tipos de trabalho a gente consegue pegar lá nos Estados Unidos, nesse programa do Work and Travel. Vou explicar também como é que funciona o housing lá, que é o aluguel. Tem empresa que já fornece esse aluguel, local para morar, tem empresa que não fornece, então tem que buscar por conta própria. Hoje então eu vou continuar o vídeo de antes para trazer mais detalhes sobre esse programa. Então, bora pro vídeo. Vamos começar falando então do visto, qual tipo de visto que a gente tira para ir trabalhar lá nos Estados Unidos nesse período e quanto tempo ele é válido. O visto que a gente tira é o chamado J1. Esse visto ele tem a validade de 6 meses até. Então, como eu falei no vídeo anterior, tu pode começar a trabalhar no mínimo 15 de novembro e pode trabalhar até o máximo 15 de março. Contudo, pode chegar um mês antes da data inicial e pode ir embora um mês depois. Então, se chegasse 15 de outubro a 15 de abril, dá ali os 6 meses. Mas isso é muito difícil, alguém que chegue tanto tempo antes, por causa que tem todos os custos que tem que arcar até começar a trabalhar. E principalmente por causa da faculdade também, é difícil alguma faculdade que vai encerrar as aulas ali no meio de outubro. Então, é muito improvável que alguém vá nesse período. Geralmente o pessoal vai em torno de início de novembro a meados de dezembro, depende realmente de cada faculdade, quanto tempo de férias a pessoa pega. E para voltar também, tem gente que volta ali depois de acabar o contrato, dia 15 de março, tem gente que volta um pouco antes, tem gente que volta um pouco depois, depende também da questão das férias da faculdade. E como funciona o processo do visto? Primeiramente, depois de fechar ali com a agência, acertar o programa, tudo mais, depois de já ter achado um empregador, basicamente o último passo antes da viagem é tirar o visto. Então, isso já vai ter tudo acertado antes, todas as outras questões, e o último passo vai ser ali o visto. O visto ele não está incluso no valor ali da agência, quando foi pago ali o intercâmbio em si. Esse valor do visto ele é pago por fora, e esse processo ele não tem alguma garantia por parte da agência. Então, vamos dizer, se for para a entrevista do visto e for recusado, não vai ter a possibilidade de viajar, de fazer o programa. O visto é um requisito obrigatório para conseguir embarcar e viajar. Contudo, se for recusado, é possível fazer novamente outra entrevista, só que tem que pagar de novo, tem que preencher os documentos tudo de novo. Mas também esse visto ele é bem difícil de ser recusado, porque a gente tem que provar os nossos vínculos aqui no Brasil, e o principal vínculo é a questão de ser estudante, de estar fazendo faculdade, por isso que esse é um requisito obrigatório. E é bem difícil ser recusado, eles recusam mais quando tem alguma informação que não bate, que tu preencheu lá no documento e, por exemplo, não trabalhava e chegou na hora da entrevista, o agente perguntou qual que era teu trabalho e tu falou que trabalhava com alguma coisa. Informações que não batem entre o que tu preencheu e o que tu tá falando, respondendo ali na hora da entrevista. Caso esteja tudo certo nessas questões, caso não haja nenhuma diferença entre o documento e a vida real que eu falasse lá pra ele, vai ser aprovado o visto, vai ser bem tranquila a entrevista e daí já tá tudo pronto pra ir pra viagem. Essa entrevista ela dura em torno de 3 a 5 minutos, geralmente é bem rápido, demora mais ficar esperando na fila, tem a ansiedade ali do processo, mas a tendência é a entrevista ser bem rápida, eu consigo não perguntar muitas coisas, perguntar coisas mais básicas, qual faculdade faz, que dia que pretende viajar, para onde vai, qual vai ser a função que vai trabalhar, por que escolheu aquele lugar. Tem algumas perguntinhas que eles podem fazer, mas é bem tranquilo, depois de que encerra a entrevista ele já fala na hora se o visto foi aprovado ou não. E sendo aprovado, tudo certo, é só aguardar o dia da viagem. Próximo assunto, então, é a questão do housing lá nos Estados Unidos, que é a questão do aluguel. O pessoal vai sempre falar a questão do housing, sempre vai ser esse vocabulário, no caso, então já vou falando aqui para ir acostumando. Então, muito difícil alguém falar como é que vai ser o aluguel lá, né? Vai ser sempre o housing. Então, como é que funciona? Como eu falei antes, tem empresa que já tem parceria com o hotel, ou tem empresa que é um hotel em si, e já te fornece o housing, mas independente, é muito difícil ter empresa que tu não paga pelo teu housing. Então, não tem que pagar o aluguel ali mensal, normalmente, e raras ocasiões a empresa já fornece ali o local para te morar e tu não precisa pagar do teu bolso. Contudo, as que já oferecem lugar para morar e tu tem que pagar, elas descontam geralmente direto do teu salário, então quando tu for receber o salário já vem descontado ali o aluguel. E o aluguel é sempre pago de 2 em 2 semanas, assim como o salário também é recebido de 2 em 2 semanas. Então, sendo descontado já do paycheck, que é o teu olerite, teu salário, eles já têm esse controle e tu não precisa se preocupar com ficar pagando essa conta. E quanto ao custo do housing, é muito caro, é barato, como é que funciona, como que é o housing em si, tem cozinha, é um apartamento, é uma casa.
Isso também depende de cada empregador. Vai ter desde um quarto de hotel, somente com 2 camas, 3, depende também, e sem cozinha, até casas completas. Então isso realmente depende de cada empresa, como é que vai ser. E isso, durante o processo ali de seleção de empregador, tudo vai ser especificado de acordo com cada empresa. Então, a agência vai te enviar uma vaga, a vaga X, e nessa vaga vai ter os detalhes do housing. Como é que vai ser, se vai ser um apartamento, se vai ser só um quarto, e como é que funciona. Então, o custo ele vai variar ali entre 300 a $1.000, basicamente, por mês. Então, como eu falei, depende bem do lugar, depende do empregador, esse valor tem um intervalo bem grande que ele pode atingir, então pode ser bem barato, $300, e pode ser 1.000 ou até um pouco mais, depende do local onde está morando e depende do empregador. Cidades maiores, mais famosas, mais conhecidas pelo resort de esqui e tudo mais, tendem a ser mais caras, e cidades menores, cidades não tão conhecidas como essas outras que eu falei, elas tendem a ser mais baratas. E qual tipo de trabalho eu posso fazer lá, qual tipo de empresa que eu posso trabalhar, e isso vai depender bastante de qual é a tua preferência, porque tem locais quentes, locais para trabalhar em resort aquático, em restaurantes, e tem também locais mais frios para trabalhar em resort de esqui, para trabalhar em locais onde vai nevar mais e tudo mais. Isso depende mesmo da preferência da pessoa, o que ela está procurando para conhecer nos Estados Unidos, qual tipo de emprego ela está procurando. Agora, tirando a questão do local, que pode ser um local mais frio, com bastante neve, ou um local com a temperatura mais tranquila, talvez que não neve, qual tipo de trabalho eu posso pegar? A questão da função, ela tem uma variedade bem grande nesse programa, então pode ser trabalhar como garçom, pode ser trabalhar como vendedor, como caixa, mas no geral são funções mais básicas, vamos dizer, que não são funções que vão exigir um conhecimento muito grande, não vão exigir uma experiência prévia. Uma ou outra vaga que vai exigir uma experiência, alguma coisa, mas a grande maioria das vagas são vagas mais simples, até porque o intuito do programa é levar estudantes para lá, para conhecer o país, tudo mais, e trabalhar. Então eles já entendem que a nossa principal função é ser estudante, então não é o foco em estar trabalhando aqui no Brasil para ir para lá trabalhar já com experiência. Então eles sabem que muita gente vai trabalhar lá, vai ser o primeiro emprego, vai ser a primeira função, e com isso não tem alguns requisitos para cumprir referentes à experiência. Claro que quanto mais experiência eu já tiver aqui no Brasil, quanto melhor for o inglês, mais oportunidade de pegar vagas melhores. Vagas, por exemplo, como server, que é ser garçom, por exemplo, que é uma vaga que tem uma concorrência boa porque ganha gorjeta, e a gorjeta ela dá um bônus no salário bem interessante. Esse tipo de vaga tem uma concorrência melhor e exige um pouco mais de ter um inglês melhor, um inglês mais avançado e de até ter uma certa experiência prévia. Agora, vagas como trabalhar na cozinha de restaurante, coisa assim, geralmente é mais tranquilo, não pede experiência, não pede um inglês muito avançado, pede só o intermediário ali, o básico, para conseguir se comunicar e entender o que o pessoal tá pedindo. Também tem função de instrutor de esqui, de salva-vidas em resort aquático. Então tem bastante opções de vaga, vai realmente da preferência da pessoa, tanto que tipo de vaga ela quer pegar, como também que tipo de local ela quer ir. Se quer conhecer neve ou se quer ir para um lugar mais tranquilo, mais de temperatura mais amena. Esse ano eu tô indo pela segunda vez no Work and Travel. Eu fui a primeira vez 2 anos atrás, na temporada de 2022 e 2023. Então eu fui para Durango, que é uma cidade pequena no estado de Colorado. Eles têm um resort de esqui lá e eu fui trabalhar no resort de esqui. Lá eu trabalhei como line cook, que é auxiliar de cozinha, basicamente. Para mim foi uma experiência excelente, eu pude aprimorar muito meu inglês, fiz várias amizades, e um exemplo de como era o housing nesse local. Lá era um motel, onde motel lá é um hotelzinho pequeno, basicamente, não é o mesmo significado de motel que aqui no Brasil. E lá a gente dividia em aproximadamente 100 pessoas que moravam junto, só que cada quarto ficavam dois, então era todo mundo no mesmo local, mas de 2 em 2 em cada quarto. Com uma cozinha compartilhada, então todo esse pessoal tinha uma cozinha para usar, que não era grande, e uma sala compartilhada também, com televisão e tudo mais. Na hora de fazer comida e tudo mais, gerava um certo transtorno, porque era muita gente. E dessa forma, teve gente que preferiu nem tentar fazer comida, ia comer fora, ou comia direto lá no resort quando estava trabalhando. Depende mesmo de como cada pessoa se adapta, né, ao ambiente. Então, o meu housing era dessa forma, a gente dividia em bastante gente, eram $600 por mês, então não era um housing barato. E eu trabalhei ali de line cook e meu salário era $15 por hora. Então, é o salário médio das vagas ali do Work and Travel. Vai variar entre 12 a 20 por hora, daí como eu falei, depende de cada local, de cada empresa e tudo mais. Tem vagas como server, como garçom, que vai pagar um salário fixo bem mais baixo, tem até, por exemplo, $3 por hora, só que eles vão pagar daí bastante gorjeta, que são funções que trabalham recebendo gorjeta ali do cliente direto.
Então é uma função muito boa porque o salário pode ultrapassar até mesmo os 20 por ano. E nessa minha experiência eu conheci diversos lugares. Primeiramente eu aprendi a andar de snowboard, foi uma experiência muito massa. Primeira vez que eu vi neve na vida também. E além disso, depois quando acabou meu contrato de trabalho, eu fui fazer algumas viagens. Então conheci Los Angeles, São Francisco, Nova York, San Diego, Las Vegas. A gente alugou um carro para ir de Durango para Las Vegas, então a gente fez uma road trip bem massa, foram horas andando de carro, que foi uma experiência bem legal. A gente conheceu o Grand Canyon e dali a gente pegou um voo para Califórnia, para São Francisco, não, para Los Angeles. E de lá a gente alugou um carro também, onde a gente andou em toda a cidade, as cidades vizinhas, conhecendo diversos lugares. Então, essa é realmente uma experiência muito válida depois que tu acaba o programa, ali em 15 de março. Pode ficar mais uns 30 dias ali para conhecer, para viajar, para ir para outros lugares. E não necessariamente precisa ser 15 dias, pode ser 5, 10, vai do planejamento de cada um. Mas realmente é bem válido, depois que termina de trabalhar, pegar um tempinho para viajar e aproveitar e conhecer o país. Então esse vídeo basicamente é isso. Nos próximos vídeos eu ainda vou trazer quanto que eu estou gastando para ir esse ano, como é que vai ser a minha função, quanto que eu vou ganhar de salário, qual cidade. Vou trazer ainda bastante conteúdo. Vou trazer outro vídeo também de quando eu for tirar o visto, como é que vai ser a minha experiência. E basicamente é isso. Nos próximos vídeos então eu vou trazendo mais detalhes para vocês. E é isso então. Até a próxima. Tchau, tchau.